A Segunda Guerra Mundial. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, todos os países do mundo não queriam mais guerra, menos a Alemanha, Itália, Japão e União Soviética. A União Soviética, no comando de Joseph Stalin, queria se expandir e implementar seu maravilhoso sistema, o comunismo. Já o Japão, no comando de Hirohito, queria dominar também a Ásia e as ilhas da Ásia e tudo mais. E primeiro eles tinham que conquistar a China, e eles estavam no caminho certo. Em 1937, a guerra entre Japão e China já tinha começado. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, que eu já fiz um vídeo falando sobre essa guerra, eu deixarei o card para vocês poderem ver. A Itália, no comando de Benito Mussolini, queria se expandir e meio que criar um novo Império Romano. Resumindo, esses 4 países tinham os mesmos sonhos, em que era conquistar territórios e se expandir. As coisas na Europa estavam meio estranhas, pois a Alemanha nazista, no comando de Adolf Hitler, estava começando a desrespeitar o Tratado de Versalhes, que é o tratado, da Primeira Guerra Mundial, se transformando em uma superpotência. E depois de algumas anexações de alguns territórios, como a Hungria, a Áustria, por exemplo, estava anexando a Áustria, Tchecoslováquia. Esses territórios já estavam um pouquinho grandes, como vocês podem ver aí no mapa. E então Hitler queria ligar a Alemanha Ocidental e Oriental, que foi separada na Primeira Guerra Mundial, usando o Danzig. Porém, a Polônia estava no meio, então ele pediu permissão para a Polônia para eles poderem passarem. A Polônia resistiu, então Hitler vai lá e invade a Polônia. O Hitler achava que ninguém entraria em guerra por causa da Polônia. Porém, França e Reino Unido ficam bravos e no dia 1º de setembro de 1939, eles declararam guerra à Alemanha, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, então, a Alemanha invade a Polônia, a União Soviética começa a invadir a Polônia e o país é dividido ao meio entre as duas potências. A União Soviética começa a invadir também a Finlândia, começando assim a Guerra de Inverno. E a guerra ficou meio parada até 1940, quando a Alemanha começa a invadir a Dinamarca e a Noruega para evitar alguns bloqueios de metais. E enquanto isso também aconteceram várias batalhas marítimas. E também, também não posso me esquecer, a Alemanha, Itália e Japão, como eles tinham o mesmo tipo de sonho, de expandir e conquistar territórios, eles criam o Pacto Tripartite, ou basicamente o eixo. Enquanto isso também, a guerra também começou também na África, já que a Alemanha tinha conquistado a França depois que ela começou a invadir. Também a Itália entrou oficialmente na guerra e a França não resistiu e a França acabou se rendendo. E aí com isso, então, Hitler usa as fronteiras da França para atacar o Reino Unido, começando assim várias batalhas marítimas. Além disso também, Hitler começou também a expandir também mais ao sul da Europa, conquistando alguns países e também alguns outros países também entraram na guerra do lado da Alemanha. A Espanha, inclusive, também era aliada da Alemanha. Porém, como ela tinha acabado de sair da Guerra Civil Espanhola, que destruiu o país, ela decidiu não entrar oficialmente na guerra. Porém, ela enviou alguns soldados para ajudar os alemães. Porém, o Reino Unido resistiu muito bravamente. Então, com medo que os Estados Unidos pudessem entrar cedo ou tarde na guerra, já que o Reino Unido não se rendia, Hitler decide pôr em prática a Operação Barbarossa e eles começaram a invadir a União Soviética. E logo de início também os alemães estavam indo muito bem, porém com o inverno russo e como a Rússia era muito grande e extensa, o exército começou a se cansar e os suprimentos estavam ficando poucos. E além disso também os soviéticos também começaram a destruir os lugares onde eles começaram a pegar suprimentos. Com isso então os nazistas, os alemães começaram a perder suas forças, já que eles não podiam levar suprimentos até
até a Rússia. Além disso, também outra coisa que eu deveria comentar aqui também foi o Holocausto, já que o Holocausto foi também um dos momentos mais tristes da guerra, onde principalmente na Polônia vários assassinatos de judeus e tudo mais começaram a ter, principalmente na Polônia e tudo mais, né? Onde eles iriam enviados para campos de concentração, trabalho forçado, e além disso também alguns eram até exterminados em massa, em câmeras de gás. Enquanto isso também o Japão estava indo muito bem contra a China e estavam dominando boa parte das ilhas da Ásia, como colônias francesas, holandesas e portuguesas. Porém, no dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacam a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, de surpresa, matando vários militares, fazendo com que os Estados Unidos entrassem oficialmente na guerra e eles começaram a lutar contra os japoneses na Ásia. Enquanto isso também aconteceram uma das batalhas mais sangrentas de toda a guerra, a Batalha de Stalingrado, onde os alemães queriam dominar a cidade de Stalingrado, uma das cidades mais importantes da União Soviética. A batalha durou vários meses, porém no final os soviéticos conseguiram segurar e expulsar os alemães na cidade. Com isso então, os alemães começaram a perder boa parte das batalhas contra a União Soviética, principalmente por conta do inverno russo. Enquanto isso, então, a guerra está em 1944, os alemães estavam perdendo a maioria das batalhas contra a União Soviética. Além disso, também, em 1944 aconteceu também o Dia D, onde basicamente os aliados então começaram a invadir o norte da França. E esse é conhecido como Dia D, né, já que foi um dia de vitória, né? Também conhecido também uma das batalhas também mais sangrentas que também já teve na guerra. E os aliados começaram a se expandir na França e também até o Brasil também entrou na guerra do lado dos aliados em 1944, enviando cerca de 25 mil soldados para lutar na Itália. Já que como a guerra tinha acabado já no norte da África, os aliados começaram a invadir o sul da Itália e o Brasil ajudou nisso. Enquanto isso também na Ásia, os americanos estavam cada vez mais indo bem contra os japoneses e com a ajuda também dos chineses começaram então a empurrar o já bem mais desgastado exército japonês. Já em 1945, a derrota da Alemanha estava certo e estava meio que uma correria para ver quem chegava em Berlim primeiro. Inclusive, os soviéticos estavam quase chegando perto em Berlim. Porém, como Hitler viu que a guerra já estava perdida, ele e sua esposa se mataram para não terem seus corpos exibidos como troféus. Com isso, então, a bandeira soviética é colocada, né, em Berlim, e no dia 8 de maio de 1945 a guerra acaba na Europa. Porém, ela continuava na Ásia. E enquanto isso, então, os Estados Unidos, chineses, australianos e tudo mais estavam lutando muito bem contra os japoneses. Porém, os americanos, então, que queriam que a guerra acabasse mais rápido, então, fizeram o Projeto Manhattan, fazendo, então, a primeira bomba atômica. Esse assunto eu já falei sobre os bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o card para vocês poderem ver o vídeo. Mas então no final os Estados Unidos lançaram 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas, fazendo então com que em 2 de setembro de 1945 o Japão se rende, dando fim à Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha acabou sendo dividida entre os aliados e vários civis morreram na guerra, soldados e tudo mais. Não é à toa que a Segunda Guerra Mundial é uma das guerras mais sangrentas que já teve na história. O fim da guerra levou também a criação de vários outros países, principalmente na África. Com o tempo eles foram ganhando as suas independências e o mundo estava dividido em 2 poderes.
poderes, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isso causou a Guerra Fria, que em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre essa guerra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem, galera, por favor, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, tá, galera? Vai me ajudar demais, também deixar o like no vídeo, tá, galera? Vai me ajudar demais, porque esse vídeo me deu bastante trabalho de fazer, né? Eu sei que também a bandeira da Alemanha nazista tá errado, tá, galera? Não é essa daí mesmo, tá? Se vocês forem pesquisar, então só pesquisar Alemanha nazista que vai ver o verdadeiro, né, a verdadeira bandeira da Alemanha, mas eu não podia colocar aqui aqui no vídeo, porque senão o YouTube quer dizer, ele não permite vídeos com símbolo nazista. E aí com isso eu não podia colocar, então aí eu adaptei um pouquinho, né, a bandeira da Alemanha, né, para o YouTube poder permitir o meu vídeo. Mas então, pessoal, é isso então, tchau, até o próximo vídeo.